Fala guerreiros de Athena, aqui quem fala é o Sérgio Barros e sejam bem-vindos ao Katsu X. E no vídeo de hoje vamos fazer a review do episódio 2 da terceira temporada de Nanatsu no Taizai. Só lembrando que minhas reviews de anime tem um toque de humor aqui e ali, não leve tudo muito a sério. Se quiserem reviews totalmente sérias e com uma ótima análise, eu recomendo o canal Anime Underground. Falamos demais e sem mais enrolações, bora pro vídeo! O episódio começa com nossos queridos pecados King e Diane ainda envergonhados de costas conversando entre si. Eles ficam meio que se desculpando pela situação, até que King se queixa delas não terem crescido ainda. Diane entende que ele estava falando do seu tamanho e tenta consolar o Rei Fada, mas King diz que estava falando disso aqui. No caso, ele se referia às asas dele, e os dois novamente se veem peladinhos. Eita, safadinhos! Uma nota, no mangá a cena é um pouco diferente. Claramente em contexto, Diane pensava que King estava falando do seu pintinho, digamos assim. Mas sabe né, anime, criança, censura, mudaram para o contexto da altura literal. King e Diane, agora vestidos, começa a falar sobre a tristeza de perder Meliodas. Pra quem não entendeu, os dois ainda não sabiam que Meliodas voltou à vida. Eles comentam da destruição que o clã dos demônios está fazendo e Diane pergunta a King do porquê dos demônios não atacarem a floresta do Rei das Fadas. King explica que o motivo é que eles levantaram uma barreira que impedia a passagem dos demônios. No mangá é um pouco mais especificado que tipo de barreira é essa, que ela meio que mascara a localização da floresta, a deixa indetectável. No entanto, King adverte que talvez Gloxine e Drole, os antigos Rei Fada e Rei dos Gigantes, sejam capazes de detectar aquele local, e que também é muito suspeito eles não terem notícias dos dois desde a batalha contra Meliodas. Gerhard observa a família de Matrona brincar e algo interessante acontece. Ela começa a olhar para os lados como se tivesse algo errado, e isso é perfeito. Por que é perfeito, você me pergunta? Porque, gente, essa é uma cena filler do anime, não existe no mangá. No mangá, Gerhard simplesmente chega pro King e diz que se sente observada. E essa cena no anime complementa isso, nos mostra o momento que ela sente isso. Esse é o tipo de filler que eu respeito, porque dá mais sentido à história, não interfere no enredo e é uma cena simbólica legal. Voltando, King e Diane encontram Matrona e Cia e as fadas começam a dançar do nada. Tipo, bora dançar e fazer uma festa do nada? Já é! E aqui é adicionado um filler que eu já não gostei tanto, que é Gerhard pensando no Gloxinia, apesar de não ter spoilado nada de importante. Gerhard entra na brincadeira e todo mundo tá feliz, alegre nessa dança toda, que sinceramente eu não sei porque me lembra alguns genjutsus de Naruto. Bem, aqui vemos que provavelmente todo mundo fumou uma erva da boa, que até Gloxinia entra na dança e ainda faz par com Gerhard. Obviamente foi alguma magia de ilusão que o antigo Rei Fada usou. Ele solta uma frase do tipo: "Cê tá viva, véi?" para Gerhard e desaparece. E todo mundo parece que saiu do efeito da maconha, porque nem eles sabem o que estavam fazendo. Bem típico de quando você e seus amigos dançam do nada, alguma erva tá envolvida. Matrona fala com Gerhard, só que a fada estava paralisada e chorando, e o motivo só mais pra frente na história vamos entender. Todos ali percebem que Diane e King sumiram. Os dois sumidos acordam dentro de um lugar misterioso, onde em sua frente estão o mandamento da paciência e do repouso. Diane e King concordam que não são pares para eles, porém estão felizes por passar os momentos finais um do lado do outro. Ai, eu shippo! Então eles decidem atacar com tudo que tem os dois mandamentos, e bem, aqui no mangá a cena é um pouco diferente. King decide segurar os dois para salvar Diane, mas ela logo recusa, e aí sim os dois decidem lutar juntos com tudo que tem. Diferença pequena, mas acredito que devia ser citada. Gloxinia ataca com a sua lança espiritual Basques. King logo revida com a segunda forma verdadeira da sua lança espiritual Shashifo, Guardião. A forma Guardiã agarra a lança, mas não consegue deter o progresso do ataque. King logo pensa que isso pode ser bom, pois naquele ritmo poderia abrir um buraco na parede para eles fugirem. Só que... mano, a parede é feita de goma de mascar, véi! E por alguma razão, eu ri muito nessa cena. Por favor, respeita meu momento retardado, obrigado de nada. O mandamento do repouso então muda sua lança espiritual para a segunda forma Guardião, que é... King, a sua é um urso de pelúcia bombado. A dele é um inseto gigante. Literalmente você se ferrou. Enquanto isso, Diane usa seu martelo em Drole, que dá uma de Escanor e nem se mexe e nem sente nada. E com um tapinha, ele joga ela pra longe, que só sobreviveu graças ao seu Rev Metal. Excellent!
Diane usa seu Crazy Rush, onde vários punhos de pedra são formados. No entanto, Droly desvia no maior estilo Shun de Andrômeda, e começa a usar o poder do balé para desviar dos outros ataques. A dança dos gigantes de Droly dissipa o ataque de Diane, e ele ainda dá uma lição de moral dizendo que a força dos gigantes não está em seus músculos, e sim na sua habilidade de retirar poder da terra. E mais uma vez dá aquele tapinha da amizade onde joga a nossa querida gigante para longe, atingindo a goma de mascar. Voltando ao King, ele usa sua lança à quinta forma verdadeira a aumentar, onde o guardião desaparece, porém era uma distração, e Gloxinia desfere um ataque mortal com sua armadura nas costas do nosso rei Fada. E olha que legal! Sangue! Yes! Gloxinia entra na onda da lição de moral e diz que King não é poderoso o suficiente, que ele é o rei Fada, mas suas asas ainda não nasceram, e por isso ele não poderia controlar sua lança verdadeira sem se desgastar. A diferença mais brusca dessa luta pro mangá é que claramente King estava se desgastando usando a verdadeira forma da Shashiffle, mas no anime não parece tanto. Na verdade, se Gloxinia não tivesse falado, a gente nunca nem notaria que ele estava tendo dificuldade de usá-la. King então pede pra eles o matarem logo, mas é trollagem! Gloxinia e Droly dizem que eles só vão morrer se eles não atenderem suas expectativas. O Repouso usa então a sétima forma Rosa Lunar para curar as feridas de Diane e King. E caraca, essa gota da vida é tão overpower que limpa até sangue da pessoa. Caraca, véi! Os dois questionam o que significava tudo aquilo, e Droly e Gloxinia dizem que vão treiná-los, pois em seu estado atual são muito fracos. Gloxinia ainda imita o Meliodas, o que faz Droly dar aquele sorriso de canto de boca. King, indignado, diz que eles são os 10 mandamentos, inimigos deles, então Gloxinia diz que entende o que ele sente, e os dois explicam que já lutaram ao lado de Meliodas, e situações específicas fizeram eles se tornarem quem são atualmente. Só que após o confronto contra Meliodas, surgiu uma dúvida em seus corações se eles fizeram mesmo a escolha correta, então eles esperam que King e Diane possam provar se a decisão deles foi certa ou não. Eles ainda dizem que o teste que os vão submeter lhes dará grande poder, no entanto o menor erro pode lhes custar a morte. Eles dão um tempo para os pecados pensarem, mas Diane e King na mesma hora aceitam. Gloxinia invoca uma magia que segundo ele lhe foi ensinado por um amigo. Eu só não entendi uma coisa, no mangá os dois fazem um feitiço, mas no anime só Gloxinia que aparentemente faz. Vai entender. King acorda, mas pera, ele não estava no seu corpo, e sim no corpo do antigo Rei das Fadas. Ele ouve o grito de Diane e vai às pressas a seu encontro. O que ele não contava é que sua velocidade era altíssima graças às suas asas. Ele literalmente passa direto da Diane, mas quando a olha, vê que Diane está no corpo de Droly. Os dois se reconhecem, mas não entendem o que estava acontecendo, nem que lugar era aquele. Os dois pressentem um poder mágico demoníaco gigante se aproximando, tão forte quanto os 10 mandamentos, e quando chega, na verdade, é o menino Meliodas. King e Diane ficam tipo, ué, tu não morreu, parça? Meliodas fica do tipo, nossa, que piada ruim, hein, Droly? Eles tentam explicar a situação, mas Meliodas fica boiando, e eles nem sabem quem são Diane e King. Então Elizabeth chega, mas pera, ela tem asas? Meliodas revela que Elizabeth é uma deusa. King e Diane ficam boiando no assunto, mas só uma notinha, não tinha forma mais sem graça do anime apresentar Elizabeth deusa não? Sério? Foi tão monótono, bem diferente do mangá, onde ela chega em alta velocidade que nem o Meliodas. Sério, foi muito ruim, hein? Todos então vão para uma missão, mas King diz que talvez ali seria a Britânia de 3.000 anos atrás. Afinal, é a única justificativa de ter uma deusa viva, apesar deles não fazerem ideia de como Elizabeth poderia estar viva naquele tempo. Eles ainda percebem que seus olhos estão normais, logo, não se tornaram os 10 mandamentos ainda, terminando por fim dos dois concordarem em agir como antigo Rei das Fadas e gigantes por enquanto. Eu acho incrível que eles estão só a alguns metros de Meliodas e Elizabeth e os dois parecem que não ouvem nada, sendo que Diane/Droly é um gigante, então a voz dele acredito eu que seja bem alta. Eles chegam no campo de batalha, onde está tendo um massacre de humanos feitos pelos demônios. Diane e King se perguntam como eles vão lutar contra tudo aquilo, só que Meliodas chega boladão derrotando geral. Os dois ficam impressionados e percebem que isso seria um fardo pra ele, até que um demônio gigante aparece atrás deles com um poder assustador. E o episódio acaba com ele se apresentando como Garmadius, o mandamento da piedade.
Minha opinião sobre o episódio é que, meu Deus, superou muito o primeiro episódio. Sério, aquele primeiro episódio é digno de ser o primeiro de uma primeira temporada, e não de uma terceira. Aqui vemos os pecados com seus reais sentimentos e não simplesmente seres poderosos sem personalidade. E não temos mais censura, olha que bacana. Em geral, a animação ainda está mediana, eu ainda achei estático em muitos momentos, principalmente aquele choro do King. A dança do Droll eu achei que poderia ter um foco e ter mais profundidade. Tipo, literalmente parecia uma coisa feita às pressas de última hora, mas de resto eu achei totalmente aceitável. Achei a luta bacana, acho que só os fãs mais exigentes vão reclamar dela. Ainda não está no nível de lutas da saga de Hades e Inferno de Saint Seiya, graças a Deus. Se eu pudesse dar uma nota, daria um 7. Tá na média, mas acredito que ainda possa melhorar. Então é isso, guerreiros, espero que tenham gostado. Eu quero mandar uns abraços especiais pro Rafael Delano, o Mário Marques, o Guilherme Capenelli, o Tássio Henrique Alan, o Tomás Ravi Amaral, o Matheus Ortiz da Silva, o Fábio Augusto Soares, o Hermeson Xavier, o Bruno Giuseppe e o Valtânio Leal. Obrigado por sempre acompanharem os vídeos. E gente, se eu pronunciei algum nome errado, perdoai. Se vocês querem um abraço, eu periodicamente mando fotos no Instagram pedindo abraços, então já vamos seguindo lá. Eu fico por aqui, até a próxima, valeu!